Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Leite e hoje irei entrevistar o Marcel Tonini, pesquisador do Museu do Futebol, acompanhado do meu companheiro Lucas Janotti. Marcel, queria começar te dando as boas-vindas e, logicamente, agradecendo sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Pedro, Lucas. É sempre um prazer conversar com quem está interessado em discutir sobre futebol, ainda mais quando é sobre racismo e antirracismo. E será um prazer aqui participar do programa de vocês. Então, antes de mais nada, eu queria destacar que essa entrevista faz parte de um trabalho da disciplina Laboratório de Jornalismo Digital da Faculdade PUC Minas, em que a gente trata sobre o tema racismo no futebol. E para começar, Marcel, acho que nada melhor que a gente citar sobre os casos de racismo que aconteceram na Copa Libertadores nessas últimas semanas. Foram 5 casos de racismo em 2 semanas. Eu queria saber de você o quanto você acha que isso é um símbolo de que, apesar das grandes conquistas que já houveram por justiça sobre o preconceito racial na história do futebol, ainda é necessário escalar uma montanha muito grande, ainda é necessário passar muitos passos para existir uma conscientização geral sobre o quão errado e criminoso é o racismo no esporte. Sim, ainda resta muito para a gente conseguir estar num lugar, num ambiente mais civilizado, digamos assim. Muito em parte por conta das próprias organizações, né, do futebol, né, no caso especial a Conmebol, né, não que trata com a questão como se fosse algo menor, né, não existe punição, os próprios clubes também demoram a agir e muitas vezes agem por conta para evitar algum tipo de punição e não na verdade porque consideram esse tipo de atitude uma atitude completamente errada, imoral, enfim, por aí vai. Então, o caminho é muito longo mesmo, né? Se a gente for comparar com anos anteriores, né? Ou pelo menos com mais de uma década, 2 décadas anteriores, ainda hoje a gente, pelo menos, digamos assim, a gente tem algum tipo de punição, então o torcedor ele é banido dos estádios por um tempo, existe a identificação desse torcedor, né? Tenta se aplicar uma multa para ele, etc. Mas ainda a gente está muito longe de um ambiente que seria considerado ideal, justamente em que isso é entendido por todas as pessoas que fazem parte deste universo como algo inapropriado, né, que ofende outras pessoas, né, e isso também nos leva a pensar que para a gente não adianta a gente cobrar uma atitude, né, sem procurar entender que sociedade que é essa, né? Então, a gente às vezes tem um olhar para a questão, mas os países vizinhos têm um outro olhar. Então, assim, essa compreensão cultural, social, isso é muito importante. Lucas, tá mutado. É, Desculpa. Primeiramente, Marcel, obrigado por comparecer aqui com a gente. E sempre é importante a gente falar sobre isso, porque é um tema que, infelizmente, está sempre abordando no nosso cotidiano, na nossa sociedade. E mantendo essa linha recente de acontecimentos, o Roger Machado, técnico do Grêmio, em entrevista, ele afirmou de alguns discursos do presidente Jair Bolsonaro dão uma certa autorização para o racismo. Eu queria saber como esses discursos de ódio, no geral, podem inflamar e colaborar para que ainda existam ainda mais atos preconceituosos no futebol. Quando a maior autoridade do país ela banaliza ou não leva a sério algum tipo de questão, seja racismo, seja xenofobia, seja relacionada a povos indígenas, enfim, ou pessoas com deficiência, o que for, então ela acaba realmente autorizando outras pessoas a entenderem da mesma forma, né? A gente sabe que a pessoa que está num cargo desse, ela acaba sendo um exemplo para outras pessoas, né? Mesmo quando se trata desse presidente, infelizmente, né? E isso acaba realmente autorizando. Então, quando ah,
aquela ideia de que uma pessoa nesse cargo, ela acaba, ainda mais com esse tipo de opinião, digamos assim, tão comum, né, no sentido de popular, ela acaba autorizando outras pessoas que já pensam dessa maneira a falar, então eu penso certo mesmo, né? Se o presidente fala isso, eu também vou pensar dessa maneira, né? Então, infelizmente, isso acontece não só no Brasil, né? Em que as redes sociais acabam aproximando, né, as pessoas nesse sentido, né? Então, é, e tá a todo momento falando, né? Então, a pessoa vai lá e coloca, sobre o assunto tal, eu penso isso, ou tá dando entrevista, fala sobre isso. Infelizmente, esse contato com a opinião do presidente sobre qualquer tipo de informação, isso está muito fácil de se saber o que ele pensa, né? E as pessoas, do mesmo modo, acabam comentando, acabam entendendo que é assim mesmo que tem que funcionar, né? Eu penso certo, o presidente espelha o que eu penso, não sei o quê. Então, é difícil, porque tem organizações que lutam desde que se fundaram, né, nas mais variadas questões, e, o presidente acaba interferindo, né, não só no modo de operar dessas entidades, mas também ele joga contra a causa em que essas entidades tanto lutam, né? Então, é um trabalho muito mais que dobrado nesse sentido para que a gente tenha uma sociedade mais humana, né, que considere o outro como um ser igual a nós. Entendi. Ainda falando um pouco do Roger Machado em si, ele junto com o Marcão na última temporada, eles eram os únicos técnicos negros na Série A. E a gente percebe, é notável que existe uma carência de técnicos e capitães negros, símbolos de liderança nos times do Brasil, e não só do Brasil, como no exterior também. Eu queria saber, do seu ponto de vista, como que isso, por que isso acontece e como que pode ser solucionado. Isso é um debate longo também, né, que é difícil de ser resolvido, né, assim, em poucas palavras. Basicamente, a gente vem de uma sociedade que passou pela escravidão, né, por 388 anos, então mudar esse imaginário social, cultural não é fácil, né, então a gente é de um país em que não aceita que negro ocupe cargo de comando, né, isso desde a época lá atrás, e ainda mais na época, porque se trabalhava com trabalho manual, né, e hoje em dia então, assim, existe esse imaginário simbólico de que o negro tem que trabalhar com trabalhos manuais, né, e sempre obedecer, né, nesse posto de obediência, e não num posto de comando, num posto em que consiga lidar com questões intelectuais, né, planejar trabalho, etc., né, que é muito uma atividade estratégica, né, dos próprios treinadores, né, de gestores, enfim, de atividades que muitas vezes coordenam trabalhos de outras pessoas, né? Então a gente vem desta sociedade, né? E o negro, então, ele tem essa dificuldade, né, de trabalho, né? Um outro ponto é que o mercado de trabalho, ele é uma das áreas em que o racismo brasileiro ele mais se revela justamente porque é o local onde existe a disputa por esses postos e cargos de comando, né? Então, é onde há essa disputa ou onde há uma espécie de tensão racial, é onde vai ser mais difícil dos negros se conseguirem esse espaço, essa oportunidade, né? Então, somado ao mercado de trabalho, a gente tem, por exemplo, as relações amorosas, né? Então, e a dificuldade das famílias compreenderem que pessoas de diferentes origens podem ser parceiros e parceiras, né? Então, isso é muito comum também, né? E somado a isso tem as interações policiais, né? Então, são esses três campos, né? Do mercado de trabalho, das interações policiais e dos relacionamentos amorosos, onde o racismo se mostra mais presente no Brasil,
né, onde as pessoas percebem mais, os negros sofrem mais discriminação, né, juntamente com a questão da intolerância religiosa também, né, o campo da religião também é um campo muito nítido, visível, e é mais um campo em que, só para não deixar de citar, o presidente também sempre omite opiniões, né, e acaba incentivando pessoas que são de uma dada religião a não aceitarem outras que são do candomblé, da umbanda, enfim, de religiões de matrizes africanas, né? Então, mais uma vez, mostra como que a opinião de uma pessoa acaba interferindo na ação de outras de maneira criminosa mesmo, né? Mas, enfim, então, esse tipo de... esses espaços de atuação, essa história, né, essa dinâmica cultural, isso acaba influenciando para que negros não tenham oportunidade de mostrar seu trabalho em qualquer área que seja de gestão, de coordenação de equipes. No futebol, isso ficou muito nítido, porque até pouco tempo, até hoje ainda, né, digamos assim, eles não têm espaço para além do jogador de futebol dentro da hierarquia, né, do futebol, do universo do futebol. Então, a gente vê negros onde? No futebol, como roupeiros, massagistas, jogadores, auxiliares, mas eles não quebram essa barreira, né, de atuação, infelizmente, não por falta de qualidade, de competência, mas por falta de oportunidade. Então, as oportunidades que surgem, elas sempre são muito pontuais, em momentos ruins, né? Então, quando o clube está passando por uma crise, demitiu um treinador, aí a gente chama o Marcão de novo, né? Que nem agora recentemente, né? Então, ele quebra um galho, né? Para o time dele, fica ali atuando por alguns jogos, às vezes até melhora a equipe, né? Em muitos casos foi assim, com Andrade, Jaime de Almeida, Cristóvão Borges, né? Enfim, Lula Pereira, tantos outros, mas na hora da oportunidade chama um treinador branco, né? Para ocupar aquele lugar. Alguns, né, poucos negros que conseguiram furar essa barreira tiveram uma carreira mais sólida que muitos outros que não sejam negros, né, mas infelizmente as oportunidades são muito diferentes, né. Então, por exemplo, para citar um exemplo, tem o Lula Pereira mesmo, né, que foi campeão por 5 estados, teve temporadas ótimas em vários clubes, né? Ele foi campeão, por exemplo, para citar o caso de Minas mesmo, ele foi campeão com o América Mineiro, o último campeão, né, até recentemente, né, com o América Mineiro em 2001, e ele foi o único que não teve oportunidades em Cruzeiro e Atlético, né, em Minas, né? Então, assim, em geral, quando um treinador conseguia esse título pelo América, ele tinha a oportunidade depois de atuar nos 2 maiores clubes do estado, né? E isso não aconteceu com ele, né? Sendo que outras pessoas que tinham menos carreira, menos conquistas e tudo mais, tiveram essa oportunidade sem mesmo ter tido uma expressão no próprio América ou em outros clubes, digamos, medianos, né, do Brasil. Então, assim, esse tipo de situação, ele acaba mostrando como que no futebol o espaço para o negro é muito diminuto, né? Ou mesmo quando a gente vê, no caso do Jaime, do Andrade, do Cristóvão, né? Que mesmo algumas conquistas dos clubes onde eles estão não são encaradas da mesma forma. Então, eles não têm oportunidades tanto nesses clubes, né? Então, na primeira crise, digamos assim, do clube dele, ele já é demitido, ou é oferecido a ele a voltar para o cargo em que ele tinha antes, né? Ou então não permite que ele tenha as mesmas oportunidades em outros clubes grandes, né? Então, assim, isso é sintomático do racismo atuando no futebol brasileiro. Eu acho que o maior exemplo disso é o próprio Andrade, que você citou, que se você for considerar o trabalho dele no Flamengo, né, um trabalho de campeão brasileiro, ele foi ex-campeão brasileiro com o Flamengo, e depois não ter tido uma grande oportunidade na carreira, mesmo conquistando um título de tamanha expressão, depois da saída dele do Flamengo, ele acaba indo para o Brasiliense, e se for considerar os outros técnicos que tiveram conquistas semelhantes, tiveram oportunidades
ou então até mesmo chegar a retornar ao time que eles conseguiram conquistar um título. Então, assim, você vê a falta de oportunidade, assim como você citou em outros casos, como, por exemplo, o do Jaime de Almeida, que você citou agora. Exato, o Andrade foi campeão em 2009, o Jaime em 2013, campeão de títulos nacionais pelo Flamengo, que é o clube de maior torcida no Brasil, e nem isso fez com que eles tenham tido oportunidades em outros grandes clubes, né? Então, isso é realmente revelador, e mesmo no próprio Flamengo, né, isso, né? Na primeira crise que tiveram, demitiram os dois, ou rebaixaram o Jaime, enfim, uma situação muito constrangedora nesse sentido, né? Outro caso é esse, né, do Cristóvão, mais recente, né? Mas a gente tem, então, esses casos, né, como na época do Lula, por exemplo, o Lula, ele chegou a treinar o Flamengo em 2000, salvo engano, né? Mas foi uma passagem tão curta que ele contou os dias, né? Eu tive a oportunidade uma vez de entrevistá-lo, né, para minha pesquisa de mestrado na época, né, no final ali dos anos 2010. E aí quando ele falou disso, ele se emocionou e tal, e ele falou assim, quantos meses, ele tinha ficado 33 meses e tantos dias no comando do Flamengo, né? Então, assim, isso mostra como que para ele era importante estar nesse lugar, que ele sempre buscou, né? Estar num clube grande, e como que essa chance foi ceifada, assim, pelo próprio clube, né? Que entende que no primeiro jogo ruim que o time acaba jogando, acha que a culpa é do treinador e sobretudo, pelo fato de ser negro, ele não deve saber planejar direito um esquema tático, ele não tem noção de estratégia, de jogo, né? Então, esse tipo de pensamento racista, ele acaba, infelizmente, atuando muito, né? Enquanto que a gente vê outros treinadores, né, que por vezes ganham um campeonato só, né? Às vezes nem é campeonato nacional, e você vê esse tipo de treinador circulando por vários clubes grandes do país, né? É muito chato a gente dar exemplo nesse sentido, mas é só para nada contra essa pessoa, né, evidentemente, mas é só para a gente mostrar chances muito díspares, né, entre treinadores negros e brancos. Um desses casos, por exemplo, é o Wagner Mancini, que é um ótimo treinador, inclusive, mas assim, título nacional ele ganhou em 2004 com o Paulista, né, de Jundiaí, e depois disso, salvo engano, ele não teve nenhum outro título nacional com um grande clube. E ao mesmo tempo, ele teve chance, muita chance, né, na Série A do futebol brasileiro, né? Atualmente ele está treinando o América, inclusive, mas já treinou Grêmio, treinou Santos, treinou Corinthians, treinou uma série de clubes nacionais, né? E acho que o próprio Cruzeiro, acho que ele chegou Cruzeiro, a treinar o Atlético, sim. Cruzeiro Atlético, enfim, na Bahia treinou Vitória várias vezes, enfim, é um treinador que conseguiu rodar bastante, né? É um treinador experiente, importante, tudo, mas assim, em termos de títulos nacionais, ele teve um só, e as oportunidades de carreira que ele teve foram muito maiores do que esses treinadores que a gente citou e que são negros, né? Só para a gente não perder de referência e de comparação, justamente para a gente entender como que isso se reflete na prática, né, nas carreiras dessas pessoas. Perfeito, Marcel. E durante um longo tempo, se a gente for pegar nessa pauta de racismo, principalmente estrutural, não só a imprensa, mas os próprios jogadores que sofriam o racismo durante as partidas acabavam não denunciando os casos e normalizavam o preconceito. Inclusive, acho que talvez um evento marco foi o próprio ato do de sábado contra o Grafite em 2005, numa partida pela Libertadores. Mas eu queria saber de você o quanto você acha que foi um processo gradativo de haver essas denúncias, ou então se você acha que teve de fato um evento-chave, uma mudança que fez com que depois daquele evento tivessem mais denúncias, mais casos, como se aquele evento fosse um incentivo para que outros jogadores, técnicos, torcedores acabassem denunciando mais os casos de racismo que acontecem em partidas de futebol. Não, eu entendo que não existe nenhum evento que seja tão importante assim a ponto de as pessoas tomarem consciência por ele, né? Infelizmente.
Essa consciência ela é coletiva, ela é uma consciência que demora tempo, né? Então, é por isso que os casos antes eles aconteciam e as pessoas envolvidas pouco falavam, e hoje a gente tem uma reação diferente, né? Quando você fala do caso do grafite de sábado, é um caso de 2005, então, assim, faz 17 anos, né? 17 anos é um tempo grande, né? Então, assim, a sociedade mudou muito nesse período, né? Em termos de conscientização, não, ou melhor dizendo, a questão não é conscientização, a questão é represália. Esse é o ponto, né? Então, assim, o grafite tinha consciência do que o que ele sofreu foi racismo. Talvez individualmente a vontade dele era de denunciar mesmo, sem precisar de um suporte do clube, um suporte de alguma entidade, de pessoas que são autoridades, como delegados, como foi o caso, né? Delegado Olim, salvo engano. Mas a questão é o medo de que aquele caso possa transformar a própria carreira num sentido negativo, né? No sentido de que não o oportunize, né? Em outros clubes, em negócios, isso acabe dificultando. Né? Então, assim, o que acontece é que os negros, eles sempre foram, no futebol e fora dele, né? Desencorajados a lutar pelos próprios direitos, né? E por vários motivos, né? Primeiro, porque a sociedade não entendia isso, não via isso como uma coisa depreciativa, uma coisa que ofendia as outras pessoas. Isso era extremamente corriqueiro, não que ainda não seja, né? Então, é uma situação em que os negros enfrentavam todos os dias da vida dele, entende? Então, assim, ele lutar uma vez contra aquilo, ele falou, se eu lutar hoje, eu vou ter que lutar amanhã, vou ter que lutar depois de amanhã. Então, é uma situação muito humilhante, né? Ele ter que lutar por isso. E isso se mostra, sobretudo, quando a pessoa realmente vai atrás dos direitos, né? Então, assim, aconteceu uma situação dessa, uma pessoa me xingou, né, de maneira racista, então eu vou lá na delegacia. A pessoa vai na delegacia, ela é totalmente maltratada, né? Enfim, não por todos, né? Mas em geral, infelizmente é assim que acontece, né? A pessoa que está ali do outro lado do balcão, ela não encara aquilo com a mesma seriedade. Muitas vezes ela procurava desqualificar o crime. Não, eu acho que você ouviu errado, foi só um mal-entendido. Então, ó, você veio aqui ocupar, ó, tanto trabalho que eu tenho aqui, fila de gente procurando, por conta de uma pessoa que te xingou. E aí era uma segunda situação em que a pessoa acabava sofrendo de novo aquilo, né? Então, assim, é muito difícil. E depois disso, vamos supor que a pessoa insiste, né? O flagrante que às vezes aconteceu não era visto como flagrante, né? Mesmo com você levando uma imagem, uma foto, enfim, testemunha, né? Então, o início disso já é complicado, né? Depois tem as pessoas envolvidas no seu trabalho, no caso no futebol, não encaravam aquilo como uma coisa que era deplorável, né? Digna de denúncia, né? E, por fim, o próprio sistema judiciário, né? Então, assim, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso está presente na pesquisa de muita gente no Brasil e que mostra como que a justiça também ela acaba desqualificando o crime, né? Dando muita oportunidade para que a pessoa que ofendeu se defenda na justiça, né, e que as pessoas envolvidas, promotores, desembargadores, etc., eles acabam também não trabalhando com a questão como se estivesse no lugar da pessoa, e muitas vezes porque essas pessoas são brancas, né? Então, todas essas pessoas, autoridades na linha, né, que está de tomada de decisão, né, sobre isso, são pessoas brancas, e pessoas brancas, infelizmente, assim como eu, né, eu sou branco, elas muitas vezes elas não têm a consciência, não sabem o que é sofrer aquilo todo dia, toda hora, e aí até por isso, às vezes,
tratam com desprezo, né, tentam desqualificar, enfim, não tem empatia alguma por aquela pessoa que está ali do outro lado, né, que sofreu aquilo e que foi completamente humilhada, né, pela situação. Então, assim, isso é muito difícil. Isso revela por que o racismo na justiça, na polícia, ele é tão presente ainda nos dias de hoje, né? E o que muitas vezes acaba acontecendo quando alguma situação dessa chega até a imprensa é que a corporação emite uma nota de repúdio, né? Vamos investigar, estão afastadas as pessoas envolvidas, mas assim as consequências daquilo não é uma coisa que acaba chegando ao público da mesma forma, né? Então, na verdade, põe panos quentes ali, enfim, ninguém depois sabe o que aconteceu com aquele caso, né? Então, isso acontecia muito no futebol, mas ainda acaba acontecendo muito em outros setores que não têm a mesma visibilidade, né? Então, é um pouco isso. Mas eu não acho que é um evento, um único evento que acaba transformando a realidade do futebol ou de qualquer outro esporte, né? Então, assim, o caso do grafite ele foi um caso importante porque ele tomou muita proporção na mídia, né? De alguma maneira ele acabou interferindo na carreira do próprio grafite, né? Que pouco tempo depois acabou indo para fora do país, né? E construindo toda uma carreira fora. É uma pessoa que não gosta muito de falar disso. Já falei tantas vezes, o clube não me apoiou, né? Na hora H ali ninguém estava do meu lado, né? Quem estava sofrendo era eu, a minha família, né? Então, assim, de 17 anos em diante do caso, o que a gente viu foi uma sequência de outros casos, né? E talvez, assim, o que a gente pode entender que tenha influenciado bastante, eu acho que foi mais o movimento Black Lives Matter, né? Que é um movimento que surgiu, salvo engano, em 2013, né, e que em 2020, devido ao contexto da pandemia, né, acabou mobilizando esses grupos enormes de pessoas em todo o mundo a lutar pelo antirracismo, né, no combate ao racismo em qualquer lugar, em qualquer esporte, né, então a gente teve muitos ídolos esportistas, né, de vários esportes, NBA, NFL, NHL, enfim, NHL não, mas MLB, né, do beisebol, tivemos tenistas negros, tivemos pilotos de Fórmula 1, no caso do Hamilton, enfim, personalidades com muita influência, né, no mundo todo, participando desse movimento, e inclusive brasileiros, né, outros jogadores de outras nacionalidades fora do país, e aquilo talvez tenha ajudado a fazer com que as pessoas negras falem, eu acho que eu posso falar, né? Eu acho que eu não vou sofrer tantas represálias assim, né? E só para dar mais um exemplo nesse sentido de como que a pessoa denunciar isso acaba transformando a própria carreira, a gente tem o goleiro Aranha, né, que em 2014 denunciou aquele caso no Grêmio, né, em pleno jogo, e a carreira dele mudou completamente, né? Então ele era titular num grande clube do país, no auge da tua carreira, e no ano seguinte ele virou reserva no Palmeiras, sem oportunidades praticamente. Depois ele já voltou para a Ponte Preta, enfim, teve todo um declínio, né, de oportunidades e mesmo como que aquilo acabou interferindo na parte física dele mesmo, né, até por falta de oportunidades e por todas as consequências que aquilo teve, né? Então, assim, muito triste quando a gente vê que isso acaba atrapalhando a carreira, né, interferindo completamente, né? Então, assim, se a gente olhar e lembrar que o Colin Kaepernick, né, ele sofreu todas as consequências, né, acabou a carreira dele, caiu no ostracismo, numa liga em que, né, enfim, numa sociedade que, digamos que lidava melhor com essa questão do que o Brasil, né, por uma série de questões de tradição e tudo mais. Então, assim, a gente vê o que acontece com a Aranha, o que aconteceu com tantos outros jogadores, né, que acabaram denunciando, o Arouca, por exemplo, é um deles, né,
Então, a gente vê que uma pessoa que tinha uma oportunidade de não acontecer, isso aconteceu, que dirá essas pessoas que não têm toda o suporte por trás, né, não estão num país em que entende da mesma maneira, né, então, assim, realmente é muito triste quando a gente vê isso se colocando na carreira das próprias pessoas e como que isso acaba alterando essas oportunidades, né? Marcelo, você falou um pouco, falou bastante, na verdade, sobre a impunidade, né, no Brasil em questão de casos de racismo. E eu queria saber se você acha que, de certa forma, os casos de racismo ele tem que ser parado de ser tratado somente com medidas protocolares e começar a ter, de fato, punições mais severas. Quando você acha que isso vai acontecer e se isso vai acontecer, né? É difícil, assim, a gente pensar no combate ao racismo, né? Quais seriam as medidas melhores medidas para que a gente evitasse isso, né? Evidente que, geralmente, quando a gente fala disso, ou falava disso há mais tempo, né? As pessoas lembravam que, na Europa tem mais punição, né? Não que não tenha, a questão não é essa, né? Um clube é punido, ele toma tantos milhares de euros lá de punição. Aqui no Brasil, muitas vezes nem chega a isso, né? Não chega a ter uma punição pecuniária, né, nesse sentido, né? Assim, as punições são brandas mesmo em todos os lugares, na própria FIFA, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar por cima, né? A própria FIFA pune de uma maneira muito branda, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo, em 2014 aqui no Brasil, a FAIR, que é uma instituição que começou fora da FIFA e acabou, né, entrando sob a guarda da FIFA, né? E atua lá dentro, né, contra o racismo no futebol, ela identificou 14 casos no Brasil na época, né? E o que a FIFA fez foi colocar isso em relatório, né? Não teve punição para os torcedores, né? Então, assim, todos os torcedores, há vários anos, uns 10 anos pelo menos, eles são filmados nos estádios, né, nesses estádios de padrão FIFA, né? São filmados, o ingresso sai com o CPF da pessoa. Então, assim, é muito fácil você reconhecer que torcedor é esse, né? Que pratica racismo, mas a punição individual ela tem acontecido só nos últimos tempos, assim, né? É, então, assim, são vários elementos, né? Então, se lá na FIFA, né, eles que dizem que levam a sério a questão, tal, não sei o quê, então tem esses casos, eles não levam a sério, na Copa seguinte leva para um país que tem centenas de casos de racismo, como foi a Rússia, né? Então, assim, isso já é bastante revelador de como que o que importa mais é o dinheiro do que propriamente os valores, né, dessas instituições, né? E isso acaba se reverberando nas demais também, né, evidentemente, né? Então, assim, as ligas europeias, algumas ligas, lidam de uma maneira muito mais séria com a questão do que propriamente a UEFA, né? Então, assim, no caso da Premier League, ela tem uma reação muito mais forte do que, por exemplo, a Liga da Romênia, né, a Liga da Bulgária, a Liga da Polônia, enfim, né, outras ligas, a Liga Russa mesmo, né? Então, assim, isso é só para dar um exemplo. E aqui no Brasil, no caso, não é diferente, né? Então, assim, o mundo falando de antirracismo, né, em 2020, 2021, né? A gente não teve uma nota da CBF no início do Campeonato Brasileiro, que estava atrasado por conta da pandemia, etc. Então, assim, o mundo inteiro fez alguma atitude, né? Todas as ligas, né? Fizeram alguma atitude contra o racismo. Então, lá na Premier League, acho que foram 8 rodadas, com todos os jogadores jogando com é, Black Lives Matter, Say No to Racismo, uma série de mensagens ali, né? 8 rodadas com um símbolo aqui, um badge aqui no braço, Fazendo um né? minuto de silêncio. Fazendo um minuto de silêncio. Isso aconteceu em outras ligas também, e a nossa liga aqui não fez uma menção a isso, né? Então, assim, isso já é bastante
não só revelador, mas bastante intimidador, eu diria, para os próprios negros que aqui atuam, né? Porque isso fala, olha, você vê bem se você vai denunciar um caso aqui, porque você está num país em que isso aqui, ó, é visto como normal, viu? Não vai acontecer nada, e infelizmente é assim que tem acontecido, né? Então os casos acontecem, muitas vezes a pressão contra aquilo vem de fora para dentro e não vem de dentro para fora. Mais uma vez, porque quem organiza, quem estrutura esses campeonatos são pessoas brancas, não são pessoas negras, né? Não tem negros ali entre os presidentes brasileiros, né? Dos clubes, entre os gestores da CBF, a gente encontra um ou outro, Mauro Silva, Aline Pellegrino, que foram atletas, né? E quem não é atleta? Cadê os negros nesses lugares, né? Esse é o ponto, né? Então, assim, é muito difícil, né? Então, pensar em combate pensar assim em várias frentes de ação, né? Tem essa frente de ação da, da punição severa, da punição, né, da tolerância zero com relação ao racismo, né? Então, assim, aconteceu, tem que identificar o torcedor, tem que identificar a pessoa. Ah, é treinador. Olha, esse treinador, assim, tem que passar por uma série de situações para que a questão não é banir. Se a gente banir o torcedor, banir, nem sempre isso vai resolver, entende? É muito mais educativo, de um ponto de vista, falar, ao invés de talvez a gente banir esse torcedor, é falar assim, olha, ele está obrigado socialmente a participar de um programa de educação, a atuar em coletivos, em ONGs que lidam com essa questão. Ele é obrigatório. Se ele não se apresentar uma vez por semana nesse lugar, aí ele vai preso, alguma coisa assim que realmente faça com que a pessoa ela seja reeducada, né? E não simplesmente exclua ela do futebol, exclua ela da sociedade, porque essa exclusão não vai ser isso que vai fazer com que a pessoa tenha tomada de consciência, fala, olha, realmente eu tinha uma visão errada, né? Não, isso muitas vezes a pessoa olha, você está banido aqui do Old Trafford por até não sei quando, 30 anos você não pode ver jogo, tal. Isso a gente tem que parar para pensar. Isso aí realmente vai fazer com que a pessoa melhore as atitudes, né? Ah, você está excluído aqui do River Plate por 6 meses, sabe? É um tipo de é ridículo. Aquilo só vai reforçar. Poxa, realmente a punição é branda mesmo. A hora que eu estiver lá, no primeiro dia que eu estiver lá no estádio, eu vou levar uma banana e vou jogar de novo. Entende? É um pouco isso, assim, né? Então, a punição branda ela é importante, mas ela tem que vir acompanhada de uma série de ações, né? Obrigar essas pessoas a atuar em organizações não governamentais que lidam com combate ao racismo, né? Mostrar o dia a dia de uma pessoa negra, quanto que ela sofre, né? Para ela atuar onde quer que seja, né? Então, assim, fazer com que a pessoa entenda que isso tem a ver com toda a história do Ocidente, né? Que tem a ver com a vinda de pessoas negras forçadas para as Américas e depois na diáspora para toda a Europa, para todo mundo. Então, assim, é esse tipo de entendimento que realmente vai fazer com que a pessoa fale, nossa, eu acho que eu não agi legal naquela maneira, eu tenho vergonha da forma como eu agi, e foi completamente errado, né, do que propriamente banir a pessoa ou falar, olha, você tem que pagar 50 mil reais. Aí o torcedor rico que está lá numerado, na cadeira, na cativa, ele paga lá, ou o treinador mesmo, né? Treinador que foi racista com um jogador em campo, outro jogador, ele vai lá, ele paga lá o dele, e no próximo jogo ele faz saudação nazista de novo em frente à torcida, né? Ele dá uma declaração completamente inapropriada. Então, assim, a punição por dinheiro, ou mesmo esportiva, né? Exclusão do time no campeonato, eu não acho que os clubes russos vão ser melhores quando eles voltarem a atuar na UEFA, entende? Porque estão sendo excluídos agora. Né? Daqui 2 anos, 1 ano, eles voltam aí e tá tudo normal. Os torcedores continuam supremacistas brancos, continuam nazistas, fascistas, racistas. Então, assim, um pouco por aí, né? Porque essa mudança passa muito pelo cultural, né? E isso leva muito tempo para acontecer. Eu queria saber, porque assim,
me intriga muito como é que os clubes, eles acabam em muitos momentos não conscientizando os próprios torcedores, os próprios jogadores, até os próprios técnicos, assim como você citou agora, fora dos dias, no caso do dia 21 de março, né, e do dia 20 de novembro, que são os dias da consciência negra e o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, fora desses dias. E aí eu queria saber de você, como é que você acha que os clubes eles podem ter ações que fazem reverberar essa pauta por todo o ano e não só fiquem restritos a esses 2 dias ou, por exemplo, a eventos específicos como Black Lives Matter ou outra situação que pode decorrer. É um pouco disso, assim. A pessoa, para que ela acabe movimentando uma pauta dessa ao longo de um ano, ela tem que realmente ser engajada no assunto, né? E não acabar fazendo aquilo como uma reação a alguma situação. Por exemplo, no meu do jogo do meu clube teve lá uma situação, o meu jogador foi ofendido. Bom, então já na hora já mobiliza aqui o setor de comunicação do clube, ó, lança uma hashtag aí, não ao racismo, etc. Somos contra, uma nota de pesar aqui, né? Enfim, isso é muito diante de uma reação a alguma coisa, ou olha, um ex-jogador nosso sofreu isso lá na Europa, vamos fazer alguma coisa aí, força, fulano, né? Estamos com você e tal. Por quê? Porque isso engaja torcedores. Então, assim, a própria finalidade, às vezes, da ação não é realmente motivada pelo antirracismo, pelo valor que é intrínseco à instituição, né? Infelizmente, isso acontece no Brasil. E essa consciência dos dias, de mobilizar uma série de ações ao longo de um ano, assim, isso, evidentemente, que é super interessante, super válido, mas essa consciência ela não existe nem nas próprias escolas do Brasil, né? Então, como que a gente vai, num certo sentido, né, cobrar das instituições esportivas, no caso, né, para que elas tenham esse tipo de consciência? E não é porque a escola não tem, não é o problema não está, às vezes, no professor lá de história, de geografia, que quer trabalhar a questão, de português, que seja, né? E não consegue mobilizar essa pauta ao longo de um ano. É porque a instituição, quem está organizando o diretor ali, ou fala, olha, isso não é um assunto menor, a gente trabalha lá no 20 de novembro, já está bom, entendeu? É esse tipo de consciência, né? Porque é entender que o racismo ele ocorre todo dia, né? E essa é a importância da gente ter um dia de combate ao racismo, um dia de combate à discriminação racial, né? Em virtude disso, a gente só tem o dia porque naquele dia aconteceu um evento ou depois de muito tempo foi entendido que aquele evento tal naquela data foi muito importante, né? Então é, um pouco isso, né? Então, por que o 21 de abril ele tem essa significância toda? Porque ele foi um dia do passe lá na África do Sul, que muitas pessoas foram massacradas numa manifestação. Então, assim, tem que ter a pessoa tem que ter essa consciência, né? Tem que saber dessas histórias, né? Para ter essa consciência e falar, olha, realmente, então se tem esse dia por conta disso, né? E não é só nesse dia que a gente tem que falar, olha, eu também sou antirracista, estou aqui e tal, né? Não, tem que ser todo dia, porque o racismo acontece todo dia, toda hora. Mas essa consciência, ela não é comum de ser vista, né, em todas as instituições, né, e no futebol também, né, então é um pouco isso. As instituições, elas muitas vezes acabam agindo por uma reação a algumas atitudes, seja com jogadores seus, com outros, ou porque tá todo mundo falando, eu também tenho que falar, né? Então, assim, o grande exemplo contrário disso foi o Bahia, recentemente, né, que tinha um núcleo lá de ações afirmativas, né, no futebol, e que acabou mobilizando uma série de causas aí para levar o seu torcedor, né, fazer entender, né, fazer mudar a consciência, o ponto de vista, né? Então, assim, num mês eles estavam falando sobre machismo, no outro mês estavam falando sobre racismo, sobre xenofobia, né? Então, assim, é uma pauta que se colocou ao longo do ano inteiro, né? Então, várias vezes falaram sobre racismo, né? Cada ação era melhor pensada do que a anterior, então, assim, muito legal, né? E, tipo, aquilo
serviu de exemplo aí para os clubes verem como que a gente pode atuar de uma maneira melhor na sociedade, né? A questão da responsabilidade social, né? Que todas essas entidades que lidam com tantas pessoas, né? Como são os clubes, eles têm essa responsabilidade, né? Eles têm essa responsabilidade de reeducar as pessoas. Mas muitas vezes, assim, no caso dos torcedores, dos jogadores, que nem você falou, os jogadores já têm essa consciência porque, enfim, eles sofrem com isso desde a infância, né? Então, não é o clube que vai ensinar a pessoa a ter essa consciência, né? Mas se o clube lidar com essa questão, ele vai se sentir encorajado. Bom, se eu falar disso, não vai ser um problema, né? Então, o Roger falava muito mais, né? No Bahia do que ele falava na primeira passagem do Grêmio dele, né? Muito porque tinha ou no Palmeiras, né? Muito porque tinha essa, se eu falar disso, vai me comprometer minha carreira, né? Esse é um ponto, né? Um outro ponto que eu pensei em falar sobre isso, que agora me escapou, mas enfim, lembrei. Como uma coisa é o clube ter esse núcleo de ações afirmativas e falar, olha, vamos propor uma série de ações, como foi o Bahia, e propôs, legal, muito bem. Agora, como que o clube lida quando é um próprio jogador que comete um ato racista? E isso aconteceu com o Bahia, naquela partida com o Flamengo lá, com o Gerson, né, o Ramires lá, né, assim, eu não tenho como afirmar que isso aconteceu, mas para mim aconteceu, né? Ele foi racista lá com o Gerson, foi racista com o Bruno Henrique. Eles também podem ter sido preconceituosos com o Ramires, mas enfim, aquilo aconteceu. O próprio Mano participou do caso, o treinador, né? Também falando, né, menosprezando a situação. E aí o Bahia refugou, né, no caso, né? Porque no primeiro momento ele afastou o jogador, não, tá afastado, né, para a gente averiguar e tal. E deu alguns dias ali, eles falaram que contrataram lá uma empresa para avaliar a leitura labial e tal. Não consegui identificar pelas câmeras. Ótimo. Então volta, Ramires, que a gente precisa de você para não cair no Brasileirão, né? Então, assim, é onde você realmente percebe que você realmente lutar pela causa, isso exige muito esforço, muita coerência, né, em termos de valores, né? E não foi o que aconteceu ali por uma série de situações. Imagina, a gente não tem noção do que acontece nesses bastidores do futebol, né? Mas provavelmente às vezes o empresário do jogador atuou muito forte no clube, né? Olha, ele é um ativo de vocês vão afastar ele, vai desvalorizar o cara depois para vocês revenderem. Vocês estão ruins no campeonato, vocês podem cair, ele é um bom jogador, enfim, uma série de ações que acabou acontecendo, e que assim, você pode não ter a prova, né, realmente de que o jogador, você ter a pessoa falando ali na câmera, né, mas poxa, vários jogadores testemunharam, né, viram a situação, né, será que isso não é suficiente? Mais uma vez, eu volto a situação de que uma pessoa negra, quando ela vai procurar lutar pelos seus direitos, então ela vai lá, chega lá, fala, aconteceu isso, a pessoa fala, mas cadê a prova? Não, mas eu tenho aqui, a pessoa testemunha. Aquilo não é visto como uma prova que realmente leve a sério, né? Porque está na oralidade, não tem nenhum documento, não tem, né, mais uma vez, né, a prova oral ela é desqualificada perante uma prova em termos de documento, né? Então, assim, não é fácil. Mesmo, olha, ele falou, o De Sábato falou, a câmera pegou ele falando, aí o cara olha, fala, não, mas ele não falou aquilo, ele falou uma outra coisa, né? Então, assim, tenta. É muito humilhante isso para uma pessoa negra lutar pelos seus direitos, né? Então, assim, não, para mostrar como que uma série de ações de clubes é legal, só o Bahia fez isso numa série mesmo de ações, e não ações pontuais, em datas específicas, mas na hora do vamos ver, né, o clube não atuou como deveria atuar, né? Só para pontuar isso. Pois é, Marcel. Agora, para fechar, é até um pouco difícil falar sobre isso, mas eu queria saber como que você enxerga
se você enxerga que o racismo no futebol ele pode ser diminuído, para não falar extinto, e se você acha que nos últimos anos a gente está evoluindo ou regredindo no combate ao preconceito racial no futebol brasileiro. Não, eu acho que o racismo tá não é diminuindo. Eu acho que ele está sendo mais denunciado do que era antigamente, por uma série de fatores, né? Porque as pessoas estão encorajadas, porque de alguma maneira tem algum apoio, né? Seja da família, seja de pessoas próximas, né? Para denunciar o caso, né? Os clubes hoje têm uma aceitação melhor do que tinha antigamente, né, nesse sentido. Então, os casos estão sendo mais denunciados do que eram antes, né? Isso não significa que hoje tenha mais racismo do que tinha antigamente, né? Exatamente por isso, as pessoas não denunciavam antes porque não tinha qualquer tipo de apoio, né? Muitas vezes não tinha nem a consciência, né? Então, assim, é muito difícil isso, não é fácil, né? Que está melhorando o combate, está melhorando, né? Assim, do que a gente via antigamente para o que a gente vê hoje, né? Está melhorando. Então, assim, hoje em dia é isso. Hoje em dia, com muito custo, identifica um torcedor, né? Existe uma pena aplicada ao torcedor, ao clube, muitas vezes, né? Mas quando se trata de uma pessoa um pouco mais importante, um clube maior, a situação fica mais difícil, né? Então, por exemplo, quando é um grande treinador envolvido num caso desse, panos quentes em cima e ninguém fala mais no assunto, né? Então, um exemplo, o Luiz Aragonês, né? Não sei se vocês lembram, não sei se foi Copa do Mundo, acho que foi Copa do Mundo, que a Espanha ia jogar com a França e tal, e ele falou para um jogador lá que eu não me lembro qual, para ir para cima do. Nossa, agora eu me esqueci o nome dele, cara. Aquele jogador que ele jogou no Arsenal a vida inteira lá, o ponta lá, muito importante lá da seleção francesa, e se referiu a ele de uma maneira racista, que ele foi gravado por, né? O que aconteceu com o Aragonês? Não aconteceu nada, né? Ele continuou tendo chance nos clubes e tal. Foi Então, o assim, Pires. Foi o Pires. não foi o Pires, não. Não, mas que denunciou, não foi não? Que denunciou foi o Pires. Mas era Sim. o. Como é que chamava? Fugiu o nome, não importa. O fato é que, assim, quando é com uma grande pessoa, né, uma pessoa que tem uma influência maior, um grande clube, panos quentes em cima e ninguém fala mais nisso. Então, assim, que nem o caso do River Plate, né, agora, né, na Libertadores. O River Plate fala lá, identificando os torcedores e tal, porque é só para evitar algo maior, mas se realmente você acha que o River Plate ia ser excluído da Libertadores porque um torcedor foi racista? Aliás, não, né? Uma série de torcedores identificaram um só ali, né, naquele dia, né? Isso acontece com tantos outros clubes aqui na América do Sul também, né? Às vezes é um grupo de torcedores gritando e identificam só, como foi o Grêmio aqui no Brasil também, né? No caso lá do Aranha foi a mesma coisa. Eram vários torcedores xingando. Aquela moça, ela teve um azar lá de ser a filmada e ficou na conta dela ali, né? Mas assim, aquilo é um grupo grande de torcedores, né? Ou entre jogadores, né? O que aconteceu com o Ramires aí, só para a gente voltar no caso aí do Gerson, né? Não aconteceu nada, né? O cara não foi punido, não teve punição, né? Então, assim, se a gente olhar para o que foi, melhorou, né? Mas pode melhorar muito mais, né? Então, assim, as entidades têm que encarar com maior responsabilidade, com maior seriedade. Os jogadores negros eles têm que ter completamente uma voz perante isso. Eu acho que uma ação que seria fundamental para que essas pessoas não sofressem tanto represália seria uma entidade falar por elas. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o Observatório, né, da Discriminação Racial, ele poderia ser essa entidade que vai falar pelos atletas, pelos treinadores negros, gestores, o que for, né? Então, porque quem entra com um processo na justiça, quem dá as caras, né, e fala para defender essas pessoas negras seriam essas entidades coletivas, não são as próprias pessoas. E isso
por um lado, tranquiliza muitas pessoas em saber que não vão ser elas que vão estar o tempo inteiro sendo procuradas por jornalistas para falar sobre o assunto, entende? Para falar, e aí, como é que está seu caso, né? Como é que foi no momento? Porque isso é muito, além de ser humilhante, isso é muito, traz uma carga emocional muito grande para a pessoa que não consegue, muitas vezes, sair daquela situação, e é por isso, muitas vezes, que a gente vê alguns jogadores, como o Paulão, por exemplo, aquele zagueiro do Internacional, é o próprio Grafite, entre outros, que fala assim, olha, eu já falei muito disso, eu não quero falar mais agora, sabe? Me dá paz um pouco, sabe? Toda hora é alguém vindo perguntar disso. Então, assim, é isso, porque a pessoa, ela parece que fica presa, né? O próprio Aranha mesmo, né? É, a pessoa vai entrevistar o Aranha e fala assim, Aranha, como é que foi aquele dia? Ele falou, cara, aquele dia foi um dia, de uma série de dias que eu tive que enfrentar racismo na minha carreira, entende? Você que acha que só passei racismo aquele dia, entendeu? Eu passo racismo todo dia. Se eu vou no mercado, eu passo racismo. Se eu for na padaria, eu passo racismo. Se eu for levar meu filho para ser atendido no hospital tal, eu vou sofrer racismo. Se eu não for identificado como o goleiro e tal, eu vou sofrer racismo, entende? Alô? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Oi, desculpa. Eu não sei Não, quanto sem vocês problema. perderam, mas eu estava falando do caso do Aranha, né? Falando que Isso. ele passou por isso muitas vezes na carreira dele e passa isso todo dia, né? Então, quando uma pessoa vai perguntar para ele, como que foi naquele dia? Não, não foi naquele dia, foi em muitos dias, né? Muitos jogos eu sofri, passo isso todo dia na minha vida social. Então, assim, ter um pouco essa consciência e às vezes uma entidade que vai falar por essas pessoas, ela vai trazer um conforto maior, uma tranquilidade maior, né? Ela sabe que quem vai dar as caras lá no processo são essas entidades, né? E assim, é isso, né? A gente sempre tem que pensar no passo além, né? Então, assim, durante muito tempo a gente não tinha entidades que pensavam pelos jogadores, né? Então, assim, a partir dos anos 90, no exterior, sobretudo na Inglaterra, essas entidades começaram a surgir, né? Mas essas entidades também são dignas de crítica, entendeu? De serem, ver se as ações são coerentes, as ações. É como o Bahia, como eu falei, né? O Bahia é legal que fez, mas a gente tem que analisar, né? No geral, né? E essas entidades também é assim, né? Então, assim, tem uma entidade lá antirracista na Inglaterra que chama Kick Out, né? Que se transformou muito famosa, né? Ela tem uma série de ações muito legais ao longo da história, e tal. Mas num dado momento, quando aconteceu um caso lá, que foi o caso entre o Terry e o Anton Ferdinand, que é o irmão do Rio Ferdinand, que era aquele zagueiro da seleção, é, essa entidade, né, que já tinha tido uma série de ações, enfim, atuava há décadas e tinha a parceria do Rio Ferdinand, né, pela importância que ele tinha e tal, ela não atuou direito lá no caso, né, e o Rio Ferdinand veio a público, assim, mas, assim, criticou demais a entidade, falou que num dos dias do julgamento, a entidade não se fez presente para defender o irmão, sabe? Então, assim, é um pouco isso. Assim. Então, ter entidade é uma coisa que aqui no Brasil a gente só tem ao observatório. Né? Lá fora, na Inglaterra, tem várias entidades. Né? Então, assim, ter entidade é legal. Né? Mas se essa entidade também não atuar de uma maneira correta, coerente, né, com a causa, etc., ela também é passível de crítica. Né? Então, é um pouco isso. Se antigamente a gente não tinha nenhuma punição, hoje a gente tem, melhoramos, né? Mas assim, é, essa melhora tem que ser gradativa, né? A gente tem que ver muitas situações realmente para que a gente fale, olha, a gente está lidando bem melhor com isso, as pessoas estão entendendo, né? Que não podem agir dessa maneira. Então, assim, a estrada é longa, assim, né? A estrada é longa. A gente melhorou, mas assim,
estamos muito longe de um cenário antirracista ideal, né? Marcel, só inclusive fazer uma correção, deu uma travadinha, voltou. Só fazer uma correção no que eu disse sobre o Pires. Na verdade, foi o Henry, que os dois, no caso, jogavam no Arsenal. O próprio Pires, ele é branco, inclusive, mas Sim. o aragonês, ele falou, na verdade, foi com o Reis, que jogavam juntos no Arsenal, e falou para o Reis que, no caso, ele era melhor que o Henry, e chamou o Henry de negrito de merda, né? Isso Foi mesmo. exatamente isso. Então, só fazer Foi com uma o Henry. correção. Foi com o Exato. Henry mesmo. Que eu disse do Pires, que o Pires, inclusive, foi um dos grandes porta-vozes de denúncia desse caso, que no caso aragonês, inclusive, chegou até a ser absolvido. Mas, Marcel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi uma honra, foi extremamente enriquecedor ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que não só para mim, como para o Lucas, como também para quem vai assistir a gente. Então, muitíssimo obrigado e te dar a oportunidade de conceder suas últimas palavras. Não, eu só tenho a agradecer ao Pedro, Lucas, pela oportunidade de falar um pouco desse tema que é meu tema de pesquisa desde 2007. Então, assim, passei pela pós-graduação para trabalhar com esse tema, né? Então, é sempre um prazer poder falar um pouquinho dele e agradecer a oportunidade. Eu acho que parabenizar vocês, né? Eu acho que quanto mais programas a gente tiver, né, nesse sentido, a gente pode levar uma palavra diferente para as pessoas que entendem, ainda não têm essa consciência, né? Então, vocês estão de parabéns, acho que esse é um tema super importante e que a sociedade precisa tomar consciência como um todo, né? Então, isso também é um outro ponto, né? Justamente porque há muito tempo a própria imprensa não tinha essa noção de que esse era um assunto que tinha que ser trabalhado o tempo inteiro, né? E vocês estão fazendo isso, estão transformando isso para diversos produtos e maneiras de chegar até as pessoas, e isso faz com que as pessoas, de onde quer que sejam, tenham acesso e possam parar para pensar nessa questão tão importante. Parabéns para vocês também. Lucas, suas últimas palavras, também agradecer a sua presença aqui conosco. Obrigado, Pedro. Obrigado principalmente ao Marcel, né, por estar cedendo o tempo dele para falar sobre. Faço das palavras deles a minhas, que é um tema, se for parar para pensar, bastante retrógrado, mas que está presente todo o tempo na nossa sociedade, infelizmente, e ele tem que ser falado, tem que ser abordado o tempo inteiro, porque só assim a gente lembra que ele existe e pode combater, pode de fato acabar com ele. Então, para finalizar, obrigado, Marcel, por ceder seu tempo para a gente, foi muito enriquecedor, como o Pedro disse, para mim e para ele, certamente, para todo mundo que vai assistir a gente, que é um tema que tem que estar em pauta o tempo inteiro. É isso. Queria novamente agradecer ao Marcel, novamente agradecer ao Lucas. Espero que você que esteja assistindo a gente tenha gostado e um abraço. Até a próxima.